Provérbios 9, capítulo 9, vai dizer o seguinte: a sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas, matou animais para a refeição, preparou seu vinho e arrumou sua mesa, enviou suas servas para fazerem convites, desde o ponto mais alto da cidade, chamando: venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: venham comer a minha comida e beber o vinho que preparei. Deixem a insensatez e vocês terão a vida. Andem pelo caminho do entendimento. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha seu próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo, e ele aumentará o seu saber. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo de sua vida se prolongará. Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. A insensatez é pura exibição, sedução e ignorância. Sentada à porta da casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. Esse provérbio aqui, quando eu li a primeira vez, eu achei ele extremamente interessante. Por quê? Ele primeiro que ele tem uma estrutura em paralelo, e o sentido central está no meio do texto, quando fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É esse respeito pelo que é eterno. É esse respeito por uma consciência acima de você que te observa. Quando você não tem esse senso, essa consciência que te observa, você se sente empoderado a fazer o que bem entende, a seguir seus desejos, a seguir seus impulsos mais baixos, porque você não tem aquele que te observa. Quando você tem uma consciência que observa os seus pensamentos, observa as suas ações, você tenta de alguma forma ser melhor. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é o temor do Senhor? É essa consciência sobre si, influenciando nas suas atitudes. Você fala quando alguém observa, a gente quer fazer melhor. Exatamente. É isso que você quer dizer. Tem o filme e o livro famoso Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, que cai uma síndrome, uma pandemia de cegueira. Todo mundo fica cego. E aí os primeiros cegos eles são levados a uma espécie de sanatório para ser observado. E lá ninguém vê ninguém. Quando alastra essa epidemia, você cai no mundo onde ninguém vê ninguém. O que acontece nesse mundo onde ninguém vê ninguém? As pessoas se sentem empoderadas a fazer o que lhes dá na cabeça. A roubar, a matar, a se prostituir, a estuprar, a mentir. Por quê? Elas não são vistas. Então você ter essa consciência da eternidade, de um Deus eterno, consciente de todas as coisas, te observando, leva você a ter um comportamento melhor ou mais prudente. Aí, o que acontece? Você tem essa ideia central no centro, e você tem os dois chamamentos: o chamamento da sabedoria e o chamamento da insensatez. A sabedoria, ela não é descrita. Veja que é uma personificação. A sabedoria é descrita como uma pessoa e a insensatez é descrita como uma pessoa. Não é descrito as características da sabedoria, mas é descrito as características da insensatez. Ela é descrita como pura exibição, sedução e ignorância. Ela fica no alto de um monte chamando todo mundo. E aí, qual que é o engraçado da história? Por que ela é pura exibição e sedução? Porque ela é pura ignorância. Quando você é puro ignorante, quando você não tem virtudes, você tem essa insegurança. A insegurança nos leva
a ter que o tempo todo ficar provando que a gente é bom, é legal, é atraente. Você entende? Então, por que a insensatez é pura exibição e sedução, enquanto a sabedoria ela é mais humildade, ela é mais na dela, é simples. A sabedoria fica lá na casa e a insensatez fica no alto de um monte tentando se aparecer. Porque ela tá tentando fazer uma publicidade de si mesma. Ela tá tentando provar alguma coisa, exatamente porque ela não tem muito conteúdo. Então ela precisa o tempo todo ficar provando, por essa espécie de sedução, fazer que as outras as pessoas se voltem a ela, porque ela não tem muito conteúdo. Esses dias eu até vi um post que fala assim: se você precisa provar, é porque você não é. O chamado da insensatez é você tentar chegar naquilo que é bom e prazeroso sem muito esforço. Então ela fala o seguinte: a água roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Então ela tenta chegar ao prazer sem muito esforço. Só que aí o que o Provérbios indica pra gente que esse caminho é um caminho de morte. Você tentar chegar ao que é prazeroso sem um sacrifício é caminho de morte. Você não vai conseguir ser uma pessoa forte, uma pessoa resiliente. A realidade, o nosso meio, a realidade, o mundo, ele sempre foi competitivo, ele sempre foi adverso, ele sempre foi difícil. Nele sobreviviam e davam mais certos quem tem a capacidade de se adaptar e resistir mais. E quem tem a capacidade de se adaptar e resistir mais? Aqueles que sacrificam. Aqueles que não abrem mão, aqueles que buscam primeiro o seu prazer, aqueles que buscam primeiro o conforto, eles não conseguem se adaptar bem no mundo. Por isso, eles morrem mais rápido. Agora, qual que é o chamado da sabedoria? O chamado da sabedoria é um chamado de trabalho. Quando você faz isso, você trabalha, você sacrifica, você se esforça, você alcança a sabedoria. Por quê? Você consegue se adaptar melhor ao meio. No centro disso está algo muito interessante, que ele fala assim: quem corrige o zombador traz insulto a si mesmo. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador, caso contrário, ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Instrua o homem sábio e ele será ainda mais sábio. Ensine o homem justo e ele aumentará o seu saber. Isso é verdade. Às vezes você vai querer, assim, de boa fé, você chega em uma pessoa e você vai dar um conselho, né? Você vai, cara, não faz isso, não é legal. Tem muita gente que não gosta, né, cara? Muita gente que te xinga, que vira a cara. Sim. Até que fala que você não é amigo dele, né? Exatamente. Às vezes as pessoas só querem bajulação. Mas algo interessante aqui desse trecho, que ele fala assim: não corrija o zombador, não corrija o tolo, porque ele não gosta de ser corrigido. Corrige o sábio gosta de ser corrigido. Por que o sábio gosta de ser corrigido e o tolo não? Porque entra uma questão de amor próprio e relação com a verdade. Aquele que ama a verdade, ele não tem um problema de passar por cima de si mesmo para chegar à verdade, para chegar a algo que é certo e correto. O tolo, pelo contrário, ele ama mais a si mesmo e ele prefere a mentira desde que não o contrarie. É uma questão de amor próprio. O tolo é aquela pessoa que se ama demais. Ele não quer estar errado, não quer admitir. Exatamente, ele não quer estar errado. Às vezes ele procura argumentos para convencer exatamente que ele está certo. Ele se apega a qualquer mentira desde que não confronte ele. Sim. E hoje é fácil, a rede social, né? Se eu acredito em uma coisa e você me confronta, eu vou lá no Google e eu digito lá argumentos de tal teoria para eu confrontar você. Só para ter razão. Só para eu estar certo. Só para ter razão. Esse é o tolo. O que ele faz? Ele se apega a um monte de mentira para não enfrentar questões de si, para não ser contrariado. Não quer ser tirado da zona de conforto dele, né? Exatamente. É verdade. E qual que é o problema disso? Você não se adapta ao mundo. O mundo vai te massacrar. Você com cabeça dura, né? Exatamente. O mundo vai te massacrar. Você não é ajustável. Agora o sábio não. Ele não tem um problema de passar por cima de si mesmo. Ele não tem um problema de dizer assim: putz, eu errei. Ele não tem um problema
se humilhar. Ele não se ama tanto. Ele ama mais a verdade das coisas, entender como as coisas são, para poder agir melhor no mundo. Ele ama muito mais isso do que o medo de ser contrariado. Ele não tem medo de ser contrariado, ele ama a verdade. Por mas isso que ele se dá melhor, por isso que ele se adapta mais. Sabedoria não dá like, viu, Rafa? Exatamente. Ninguém quer ser sábio. Sabedoria parece coisa de velho, né? Você olha assim, Sim. sabedoria, Sim. aquele tio com barba grande, monge. Quando você ama a sabedoria, você ama a verdade, você passa por si mesmo, acaba que você começa a se cercar de pessoas verdadeiras. De pessoas que, de alguma forma ou outra, querem o seu bem. De pessoas que vão fazer tudo pelo seu bem. O cara que ele não suporta ser repreendido, ele vai se cercar, como eu falei pra Priscila, ele vai começar a se cercar de bajuladores. Que é gente que dá o tapinha nas costas, Sim. mas pelas costas dele, ou Fala é mal indiferente, pra caramba. ou fala mal. É. Às vezes não fala mal, mas é indiferente a pessoa. Você fala mal de mim?